estou com a garganta um pouco afônica, não estranhe a voz. Eu prometo que eu vou tentar não demorar. Estou tentando me educar para não falar muito tempo, né? Não é pelo muito ouvir, pelo muito falar que seremos ouvidos. É uma honra poder falar aqui hoje. Quero agradecer a vocês que estão aqui, a vocês que estão acompanhando em casa. Que a graça de Deus superabunde na vida de todos vocês. Deram-me um tema muito oportuno, veio a calhar com este momento. Como todos sabem, eu concorri a uma vaga na Câmara de Vereadores e as pessoas me param na rua e é curioso, olham para mim com um olhar de pena, parecendo que eu estou com câncer e estou com os dias contados. Um olhar de pena. Gente, eu apresentei meu nome à cidade junto com mais de 300 pessoas. Só podiam ser escolhidos 21. E essas 21 pessoas foram as escolhidas. Então eu tenho que louvar a Deus pela oportunidade de participar do processo. Então eu fiz um culto de ação de graça no dia seguinte. E muita gente achou que aquilo é porque eu não estava bem. Muito pelo contrário, é justamente por estar bem. Então eu quero dizer que eu estou muito bem, graças a Deus, estou em paz. E eu espero que você medite no que Deus colocou em meu coração para falar hoje, porque principalmente para o jovem, que aqui tem mais jovens, né? Principalmente para o jovem, nós vivemos uma geração de ansiosos, isso me preocupa. A ansiedade, ela geralmente leva à tomada de decisões precipitadas, e algumas vezes decisões irreversíveis, e decisões que vão trazer prejuízo. Imagina aquela moça virgem que namora um homem não crente, ou um homem que é um crente meia boca, um crente sem vergonha, e que quer uma prova de amor, que é ter intimidade sexual com ela. E aí ela engravida desse cara, e depois o cara some no mundo e larga ela com um filho. Aquele filho pode ser uma grande bênção na sua vida, mas não foi um filho planejado e gerado dentro do propósito que Deus estabeleceu. Deus é craque, Deus é muito bom em transformar aquilo que a gente faz de errado em bênçãos em nossas vidas. Mas não é muito melhor fazermos as coisas dentro do padrão de Deus e no formato que Deus estabeleceu? Isso se aplica também àquele jovem que está numa turma, talvez na faculdade, no colégio, e de repente a turma diz, olha, para andar com a gente tem que fumar um baseado. E você nunca usou droga na vida. Aí você começa fumando um cigarrinho de maconha, daqui a pouco você está consumindo crack, cheirando pó, e quando você menos espera, você está dependente químico, porque você deixou os princípios da palavra e foi por um outro caminho. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Então é nosso dever, enquanto pregadores da palavra, sendo pastor ou não, advertir o povo de Deus. E advertir é chamar a atenção para aquilo que é correto à luz da palavra. E vivemos numa época em que estar correto à luz da palavra é desenvolver uma contracultura. E o que é uma contracultura? Contracultura é toda forma de expressão cultural que bate de frente, que confronta a cultura estabelecida. E a cultura estabelecida na pós-modernidade, que é como chamamos o mundo de hoje, a cultura estabelecida no mundo da pós-modernidade, no século XXI, é a cultura da liberalidade, do liberalismo. E esse liberalismo comportamental, que também é social, ele é um comportamento que afeta a vida do jovem de uma maneira que tem trazido ruína, desgraça e miséria espiritual para muitos, porque são regidos pelos impulsos da carne, pelos valores distorcidos deste mundo e se distanciam da palavra de Deus. Eu quero te convidar a ser um revolucionário. Eu quero te convidar a ser um insurgente. Insurgente é aquele que se insurge, aquele que se levanta contra algo. Quando um país é invadido por um outro país hostil e ele domina aquele país, o grupo rebelde que se instala para tentar mandar os inimigos invasores para fora é chamado de insurgente. Eu quero dizer que o diabo tem investido nesse país, ele tem investido nas famílias, ele tem investido contra os jovens. Mas eu convido você, cristão, a ser um insurgente, que vai se levantar, não somente com um discurso, mas com uma prática de vida diferente. Você vai dizer com a sua vida, eu sou um insurgente, eu sou um rebelde contra isso que aí está, porque os meus valores são os valores da palavra de Deus, ainda que eles possam ser antiquados, ainda que eles possam ser mal vistos, ainda que isso me faça perder amigos, ainda que isso me faça perder espaços, ainda que isso
faça com que eu perca a minha credibilidade. E na era digital, me faça perder até seguidores, ser cancelado na internet. Pouco me importa. Eu quero tão somente glorificar o nome do Senhor. Sabe quando você faz uma postagem séria, falando de uma coisa que Deus fez na sua vida, ou de um propósito que você estabeleceu com Deus, e só 2 pessoas curtem a sua postagem? Eu estou falando disso que eu estou falando para uma juventude que vive na internet. Perbó tem feito alguns vídeos maravilhosos, Deus lhe abençoe, Perbó. Mas eu duvido que Perbó esteja bombando de seguidores e comentários. Agora, se Perbó estivesse fazendo umas dancinhas, como da época do Juazeiro 8, entendeu? E o pastor William estivesse junto. Ô, pastor William, um abraço. Pastor William estivesse junto, fazendo aquilo lá. Brincadeira, nunca fizeram nada disso, viu? Isso é só uma piada. Eu se estivesse fazendo uma dancinha lá, com a mão aqui na testa, requebrando para um lado e para o outro, um negão se requebrando, oxente, isso ia bombar na internet. Porque é isso que o mundo quer, futilidade, superficialidade. Mas aquilo que é profundo, aquilo que nos desafia a uma reflexão, uma tomada de posição, neste mundo corrupto que nós vivemos, isso é pouco comentado, é pouco desejado. Mas eu louvo a Deus por vocês que vieram hoje. Aplauso pelo seu amigo que está aí do lado. Podia estar em outro lugar, né? Fazendo outra coisa, mas resolveu estar aqui. Louvo a Deus pela sua vida. Abra, por favor, a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó 1, 21. Tenho até cronômetro aqui para não passar do horário, ó. Comecei agora, que ali foi só a pré-introdução, viu? Se Pedro Felipe me chamou aqui, levou um tempo comentando, eu também posso. Jó 1, 21 diz: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, igreja, comigo: bendito seja o nome do Senhor. Como é que você pode dizer bendito seja o nome do Senhor quando algo deu errado na sua vida? Como é que você pode dizer bendito seja o nome do Senhor quando o seu casamento não está bem, por algum aspecto? Como dizer bendito seja o nome do Senhor se o seu relacionamento, você que ainda não é casado, namora, está noivo, está indo para o brejo? Como dizer bendito seja o nome do Senhor quando você está passando por dificuldades financeiras? Você não tem dinheiro para pagar as contas, mal tem dinheiro para se alimentar direito, para pagar o aluguel, para suprir as suas necessidades mais básicas. Como dizer bendito seja o nome do Senhor quando alguém que você ama ou você mesmo está com uma enfermidade grave para a qual não há cura? Como dizer bendito seja o nome do Senhor quando algum aspecto da sua vida está fora dos padrões daquilo que você chamaria de perfeito, de ideal, de apropriado, de algo que te traz felicidade? Como dizer bendito seja o nome do Senhor quando alguma área da nossa vida não nos está deixando felizes? É muito fácil dizer bendito seja o nome do Senhor quando você tem o que comer, o que beber, o que vestir e não te falta nada. O livro de Jó é uma contradição. Jó é uma contradição. Porque há uma discussão teológica se Jó existiu ou se ele era um personagem mítico. Para mim isso pouco importa. O que importa é a lição que esse livro nos traz. A história de Jó já era contada na antiguidade e há registro disso cerca de 3.500 a 4.500 anos atrás. O primeiro registro que tem é este aqui, tem cerca de 2.500 anos. E essa história, ela é contemporânea. Ela tem 2 milênios e meio que foi escrita e 4 milênios que se tem notícia que ela é contada oralmente, mas ela é atual, porque os dramas humanos continuam os mesmos. Eles sofrem mudanças na forma, mas não na essência. A maneira como se lidava com determinados problemas era diferente do que faz hoje, mas a essência do problema permanece a mesma. As pessoas continuam sofrendo por ansiedade, por solidão, por depressão, angústia, desespero, medo. As pessoas sofrem por pobreza,
As pessoas sofrem por abandono, por rejeição, por falta de perdão, por ódio, por inveja e por tantos sentimentos que distorcem a essência daquilo para o que Deus nos criou. Nós somos chamados nessa geração a refletirmos sobre que tipo de pessoas nós queremos ser. Queremos ser pessoas autocentradas, egocêntricas, voltadas apenas para si mesmas, em um mundo cada dia mais competitivo, em um mundo que prevalece cada vez mais o individualismo? Ou queremos ser pessoas comunitárias, corporativas, capazes de cooperar umas com as outras, de ajudar umas às outras, de acreditar que vale a pena lutar pelo meu irmão, de que aquilo que está na palavra de Deus é verdade, amar o teu próximo como a si mesmo? Ou viver a filosofia desse mundo que diz que cada um pense em si, pirão um pouco o meu bocado primeiro? Esse sentimento de individualidade está fazendo com que a igreja seja contaminada. Eu vou lhes dar um exemplo. Tem um evento da igreja X, aí os membros da igreja X vão, mas os membros da igreja Y, W, o resto do alfabeto não vão, porque não é da sua igreja. Quem foi que disse? Quem foi que disse que não é? Se a igreja de Jesus é uma só. Mas é errado quando eu enxergo apenas o meu universo e deixo de enxergar o universo do outro. É errado quando eu enxergo apenas a minha família e eu não entendo que eu estou inserido na sociedade junto com outras famílias. É estranho perceber que a igreja que proclama o amor, a igreja que proclama a comunhão, a igreja que proclama a unidade, está cada dia mais isolada. Nós temos em Juazeiro hoje, só na sede, mais de 300 locais de culto. Eu não vou nem chamar templos, porque alguns não são templos, são pequenos espaços. Mas temos mais de 300 locais de cultos. Vocês terem uma ideia, só a Assembleia de Deus Missão tem mais de 100 locais de culto. A Madureira tem cerca de 50. Então, se você botar aí só a Madureira e a Missão, você tem mais de 150 locais de culto. Eu estou deixando 150 ou mais para as demais, porque algumas igrejas preferem um único lugar de culto, mas algumas igrejas têm congregações. E quando a gente pensa na visão celular, cada casa onde tem uma célula é um lugar de culto. Cada lugar de oração é um lugar de culto. Então a presença da igreja em Juazeiro, ela é marcante, ela é diversa, ela é espalhada na cidade. Mas aí eu pergunto para a igreja que está aqui hoje e para você que está acompanhando em casa: quais transformações estamos vendo na sociedade a partir desta igreja que está se multiplicando? Que igreja é essa? Que não imprime na sociedade transformações sociais. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja caía na graça de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Mas era uma igreja que tinha identidade com a dor e o sofrimento do povo. Era uma igreja que os mais endinheirados doavam o que tinha para satisfazer a necessidade das pessoas. Barnabé chegou a vender uma propriedade e entregou tudo na igreja. Mas aí entra o espírito da mentira, o espírito do engano, através de Ananias e Safira, que vendem também uma propriedade, imitam Barnabé, mas não imitam na essência, porque a motivação era outra. E o que faz a diferença na nossa vida não é o que a gente faz, é aquilo que nos motiva. Você ouviu bem? O que faz a diferença não é o que você faz, é o que te motiva. Ananias e Safira, esposo e esposa, não tinham como propósito satisfazer a necessidade dos mais pobres, suprindo as necessidades dele de alimentos, porque havia fome em Jerusalém naquela época. Eles queriam ganhar prestígio dentro da igreja, eles queriam ser aplaudidos, talvez ocupar um lugar na cadeira de líderes da igreja. Barnabé não fez por esta motivação, ele fez por compaixão, ele fez por amor, ele fez por empatia, por identificação com a dor e o sofrimento do outro. Os meninos acabaram de cantar aqui maravilhosamente bem, Deus os abençoe, tocando lindo, cantando lindo. Mas se fizeram isso para serem vistos, não estou julgando, tá? Para serem aplaudidos, podem ter tocado maravilhosamente bem, e a gente está achando maravilhoso, mas Deus, que vê a intenção do coração, diz: não tocou para minha glória. Porque só quem sonda o coração é Deus. Quando você sai de casa e vai ao local de culto, cultuar a Deus, não importa se aquele lugar está lotado de pessoas, ou se aquele lugar só tem você e mais meia dúzia, o que importa é que você é um adorador, que foi chamado àquele lugar para adorar ao Senhor em espírito e em verdade.
Mas quando para você dizer bendito seja o nome do Senhor, você precisa de circunstâncias externas, de fatores visuais, perceptíveis pelos sentidos, coisas que você toque, coisas que você ouça, que você veja, sinta o cheiro, sinta o gosto. Você precisa que os seus sentidos humanos sejam satisfeitos, para que então você possa glorificar o nome de Deus. Então a sua motivação está errada. A consequência é que Ananias e Safira foram mortos por causa da incredulidade. E se voltamos um pouco mais no tempo, encontramos o primeiro culto bíblico oferecido depois da queda de Adão e Eva, oferecido pelos seus filhos. E eu já preguei sobre isso aqui. Uma coisa que passa batido e pouco se fala. Quando a gente ouve dizer que Caim matou Abel, a gente só fala disso: Caim matou Abel, Caim matou Abel. Mas eu quero voltar um pouco no cenário e quero levar você a uma reflexão. Caim e Abel, antes de Caim matar Abel, estavam fazendo o que, igreja? Cultuando. Quem ensinou eles a cultuar? Os seus pais. Você está ensinando seus pais estão ensinando você a cultuar? Você que já é pai está ensinando seus filhos a cultuar? Ensinar a cultuar é ensinar a reconhecer quem é Deus e quem você é. Ele é o Criador, Ele é o Senhor e eu sou o servo. E eu tenho que aprender a dizer bendito seja o nome do Senhor quando falta o pão. Eu tenho que aprender a dizer bendito seja o nome do Senhor quando falta o dinheiro para pagar a água e a luz. Eu tenho que aprender a dizer bendito seja o nome do Senhor quando eu estou enfermo. Eu tenho que dizer bendito seja o nome do Senhor quando alguém está me perseguindo. Eu tenho que dizer bendito seja o nome do Senhor quando eu estou vendo na igreja todo mundo prosperando, menos eu. Eu tenho que parar de ficar procurando falhas, onde eu errei. O que foi que eu fiz de errado? Será que eu não estou contribuindo direito? Será que eu não estou tendo fé suficiente? Para com isso. Grandes homens de Deus na Bíblia, e mulheres também, passaram por grandes provas, sem que isso diminuísse a sua fé e a sua comunhão com Deus. Dentro dos planos e propósitos de Deus, você não sabe o que Ele estabeleceu para você. A razão por que Deus não se agradou da oferta de Caim não é porque ela foi errada, não, gente. É porque as obras dele eram más. Deus sondou o coração de Caim, e lá em Hebreus diz que as suas obras eram más. Então você tem que fazer um autoexame. Quando fala no capítulo 11, versículo 23 do livro de Coríntios, sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo nos convida a um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, a minha comunhão com o Senhor só é plena e perfeita quando eu faço um autoexame. E esse autoexame tem a ver com derramar na presença. Diga, derramar na presença. Isso é forte, gente. Acho que vocês não se deram conta. O salmista no Salmo 139 diz: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Daniel é jogado na cova dos leões. Sidraque, Misaque e Abednego são jogados na fornalha de fogo. E por quê? Pela sua fidelidade. Daniel ocupava um alto cargo. Ele era o chefe dos sátrapas. Sabe o que era? Os sátrapas eram os camaradas que governavam as regiões do império, que seria equivalente hoje talvez aos estados, como a gente tem Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. E o império era dividido em regiões, e cada região era governada por um sátrapa. E Daniel era o chefe deles, colocado pelo imperador. Ele tinha uma posição gigantesca, mas ele se recusou a se curvar diante de um ídolo. Quais são os ídolos que estão tentando você para se curvar diante deles? O ídolo da popularidade, o ídolo da fama e do reconhecimento humano, o ídolo do dinheiro, o ídolo do prazer sexual, o ídolo da autorrealização, o ídolo do poder. Qual é o ídolo que está convidando você a se curvar diante dele, rompendo com seus princípios? Aprenda a dizer bendito seja o nome do Senhor com a sua alma, antes de dizer com a sua boca. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É tomar posse disso e dizer: epa, isso é meu, o diabo não toma.
Por isso o jovem Daniel foi oferecido a ele as carnes sacrificadas aos ídolos da Babilônia. E ele disse: não comerei dessas carnes, porque elas são indignas, elas são sacrificadas aos deuses da Babilônia. Eu não vou comer dessa carne. Não é porque comer carne era pecado não, gente. É porque era carne sacrificada aos ídolos. Ele não queria ser mais um, ele queria ser diferente. E você é convidado a ser diferente, a dizer: bendito seja o nome do Senhor em qualquer circunstância, ainda que isso te traga prejuízo. Daniel, com seus amigos, come legumes. E um mês depois ele está mais forte e mais bonito, junto com seus amigos, do que os demais. Deus está te chamando para se alimentar da palavra dele. O alimento que o mundo dá é tentador. Bombar na internet, na sua rede social, é maravilhoso. Alcançar milhares, talvez milhões de seguidores, é muito bom. Ser aplaudido por todos, é bom demais. Quando eu saía nas ruas fazendo campanha, e Arthur ali para não me deixar mentir, parecia que eu ia ser o mais votado do meu partido. O tanto de gente que disse: estou com o senhor, pastor, e não abro. Hein, Arthurzinho? A gente achava que a gente ia arrebentar. Quando abriu as urnas, 610. O que aconteceu com os demais? Não sei. Não vou me atrever a julgar. Algo aconteceu entre o que foi dito e o momento do voto. Mas eu tinha uma escolha. Quando eu cheguei, eu vim para o culto, viu? Não fui para o lugar de apuração não, vim para o culto. Vim adorar o meu Deus, agradecer por tudo, antes do resultado ser anunciado. Porque você tem que aprender a adorar o Senhor antes de alcançar a bênção. Porque Deus é Deus em toda circunstância. Quem diz amém? Vim para aqui, cultuei, adorei o Senhor, saí. Quando eu cheguei lá, e aí, como é que está? O Senhor só tem 543 votos. Quantos por cento já apurou? 70%. Eu parei, fiquei assim um instante, em pensamento, e disse: bendito seja o nome do Senhor. Porque eu fiz uma oração, disse: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu contei aqui na igreja, como oferta de libação. Os teus planos e propósitos são incompreensíveis aos meus ouvidos. São incompreensíveis à minha mente. Tem gente aqui que está aqui hoje, que eu sei a história de vida. Eu não estou falando de uma pessoa só. Que algumas coisas deram errado. Gente que está olhando para mim agora, sabem que eu estou falando. Não estou falando de um só não, estou falando de vários. Que algumas coisas deram errado em sua vida, para que uma coisa boa chegasse. Sim ou não? Respondam. Eu poderia citar alguns exemplos, mas não vou fazer isso. Gente que está aqui hoje, homens e mulheres, cujas histórias de vida eu sei. Algumas coisas deram errado, para que coisas boas acontecessem. Eu vou citar um, pastor Neto. Pastor Neto tentou ser empresário do ramo de carne. Pastor Neto abriu um açougue. Vocês sabiam que pastor Neto já foi dono de açougue? Mas pastor Neto tem um defeito. Tem um coração muito generoso. Isso é defeito? Bom, no comércio é. E o pastor Neto vendia a todo mundo, rapaz. E esse todo mundo, muita gente devia a ele. Depois ele vendeu um carro, o cara comprou o carro e não pagou o carro. Pastor Neto passou por muitas lutas e dificuldades. Mas Deus tinha planejado outra coisa para Neto. Deus não queria Neto comerciante. Deus queria Neto pastor, para ser hoje o que ele é. Uma bênção ali no alto da aliança, ganhando almas para Jesus e edificando vidas para a glória do Senhor. Eu tentei passar no concurso do Banco do Brasil, bati na trave, não passei. Tentei passar no vestibular para direito, quase me formo, nem ia ser mais pastor. Deus não deixou. Portas se fecham para que portões se abram. Aprenda a glorificar o Senhor. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, Ele não teria ressuscitado no terceiro dia. Ele não se tornaria o Senhor sobre a vida e a morte. Se José não tivesse sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ele não teria entrado no Egito e se tornado o homem que ele era. Se o decreto do faraó para que os meninos do sexo masculino fossem mortos não tivesse sido feito, Moisés não teria sido colocado no cesto e não teria sido criado como um príncipe para ser o grande libertador de Israel. Aprenda isso. Olha para mim, igreja. Aprenda isso. Na vida de quem se move por propósitos, nada é ruim, nada é errado. Tudo está dentro do plano de Deus. Quem recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor. Aqui do lado mora um casal que é da igreja, não estão aqui hoje. O Washington Wagner e Lucicleide. Oraram por 17 anos, pedindo a Deus um filho.
fizeram tratamento, tentaram de tudo, o bebê não veio. De repente apareceu uma oportunidade de uma adoção. Quando a oportunidade de adoção apareceu, eles descansaram no Senhor. Quando eles descansaram no Senhor, antes que aquilo fosse concluído, ela ficou grávida. E aí agora ela tinha 2. Quando a gente aprende a descansar no Senhor, a gente está implicitamente na alma dizendo: bendito seja o nome do Senhor. E dizer bendito seja o nome do Senhor é aprender a glorificá-lo em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a ter falta e aprendeu a ter abundância, que é sobra. Você aprendeu? Você só está feliz quando você mete a mão no bolso assim, ó. Você puxa e sai dinheiro. Aqui só saiu as chaves. Você vê se no outro bolso tem dinheiro? Nada. Minha mulher rapou tudo. Tem gente que só é feliz quando tem dinheiro no bolso. Tem marido que só é feliz quando a esposa é carinhosa com ele na vida íntima. Tem filho que só é feliz quando recebe a mesada. Da Atena está dando um curso agora. Brincadeira. Brincadeira. Você não depende de coisas materiais para ser feliz. Você não depende da materialização das bênçãos para glorificar ao Senhor. Você tem que começar a ver pela fé. Você tem que começar a enxergar aquela conquista antes dela vir. A palavra no capítulo 15 do livro de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não brota e não vai dar o fruto. Vamos trazer para uma linguagem nossa que aqui não tem trigo, vamos pensar no milho. Se o grão de milho não cair na terra e não morrer para brotar o pé de milho, ele não vai produzir as sementes, ele não vai produzir as espigas. Tem que morrer alguma coisa. Tem que ter sacrifício. Tem que ter oferenda. Oferenda é oferta. O que é que você tem para dar a Deus? Você sabia que Deus não precisa de nada seu? Deus não precisa de nada seu. Ele é dono do ouro, é dono da prata. Ele foi o que providenciou o maná do deserto. Ele foi o que fez as codornizes virem. Ele é aquele que fez a água sair da rocha. Ele é o que abriu o mar. Ele é o que fez a tocha acompanhar de noite e a nuvem de dia. Ele não precisa de você e nem nada que você tem, mas Ele preferiu contar com você. Ele quer saber o quanto você está desprendido a ponto de dar tudo a Ele. E quando eu digo tudo, é a própria vida. Por isso Jó está em um dia de oração. Um dia de oração, como outro qualquer. A Bíblia diz que ele sacrificava ao Senhor todos os dias. Certamente ele sacrificava animais e oferecia ao Senhor a vida daqueles animais um sacrifício. Era como se fazia na antiguidade. E Deus se agradava pela sinceridade dele, não pelo sacrifício em si. E aí Satanás vai e diz: se o Senhor tocar nele, tirar o que ele tem, eu quero ver se ele é fiel. E Deus permite. Nesse aspecto, se Jó não existiu, se Jó é um personagem mítico, como dizem alguns especialistas, isso faz pouca diferença. Porque a lição bíblica que está sendo passada é: você consegue servir a Deus com fidelidade, glorificando a Ele, sem ter tudo que você tem hoje? O que é que você tem de mais precioso? Bem material? Sua família? Sua saúde? Jó perdeu as 3 coisas. Jó perdeu todos os bens em um só dia e perdeu todos os filhos em um só dia. E quando ele recebeu a notícia, ele rasgou a roupa, rapou a cabeça. Ambas atitudes, profundo pesar, angústia de alma profunda.
quebrantamento profundo diante de Deus. Ele rapa a cabeça e rasga as roupas. Era sinal de um luto, de uma dor, de uma angústia desesperada, algo insuportável, uma notícia terrível que tinha chegado. E ele rasga a roupa, num sinal cultural de que a alma dele foi apoderada, foi tomada por um desespero, por uma dor. Ele vive a plenitude da sua humanidade. Ele não deixou de sofrer, ele não deixou de chorar, ele não deixou de se desesperar. Mas quando ele respira fundo, ele diz: Yahvé me deu, Yahvé tomou, tudo é de Yahvé, bendito seja o nome de Yahvé. Yahvé é Jeová, é o Senhor. Aprendamos com Jó a dizer: bendito seja o nome do Senhor. Vocês jovens, quando tentam o Enem, para aquela área que você quer fazer, medicina, engenharia, direito, seja o que for, e não consegue. Quando você tenta ingressar num mestrado, e não é o mestrado que você queria, porque Deus tem outros planos. A coisa mais sábia a um cristão fazer é o que Jesus fez no monte do Getsemane. Getsemane é o nome que significa lugar da moenda, lugar de moer o fruto da oliveira. E Jesus, como diz Isaías, foi moído por causa das nossas transgressões, para que o castigo que nos traz a paz caísse sobre ele. E Jesus faz uma oração, olha para mim, presta atenção, por favor, estou terminando. Jesus faz uma oração que é um ensinamento. Jesus ensina duas coisas básicas, fundamentais, sobre a oração que você deve fazer na tomada de decisões. A primeira coisa é dizer a Deus claramente o que você quer. Você é solteiro, você quer casar com uma mulher, de que jeito? Senhor, eu quero uma mulher alta, loira, dos olhos azuis, uns 10 anos mais nova que eu, rica, fluente em 5 idiomas. Você pode dizer a Deus tudo o que você quer. Não significa que Deus vai te dar, sabe por quê? Porque você tem o direito de dizer o que você quer. Não há pecado nisso. Aprenderam a lição? Diga comigo: não há pecado em dizer a Deus tudo o que eu quero. Senhor, eu quero uma casa muito bonita no condomínio. Qual é o condomínio mais caro de Juazeiro? Eu nem sei. É Terra dos Sonhos, é? É o Terra dos Sonhos? Não sei. Eu quero uma casa muito linda, condomínio Terra dos Sonhos. Abrindo um parênteses aqui, eu até brinquei, eu disse: eu sei em que condomínio mora a pessoa que vai ganhar a eleição. Aí eu disse: Terra dos Sonhos, porque mora todo mundo lá. Então, Terra dos Sonhos, já estive lá, tem casas lindas. Quero uma casa, Senhor, no condomínio Terra dos Sonhos. Receba, Arthur. Você tomou posse, né? Arthur está doidinho para casar, bichinho, ó. Aí eu quero uma casa no condomínio Terra dos Sonhos. Eu quero uma casa com piscina. Eu quero um carro importado. Deixa eu ver um carro aqui bom. Lamborghini. É um carro bom, né? É caro, né? Eu quero um Lamborghini. Eu quero dinheiro no banco. Eu quero abrir uma empresa, essa empresa prosperar muito. Eu quero ter dinheiro para viajar, passear pelo mundo. Eu quero uma esposa linda, maravilhosa, mesmo que eu não seja tão bonito, né? Mas eu quero isso tudo, Senhor. Não há pecado em pedir a Deus as coisas que você quer. O problema é a tua motivação. Diga para a pessoa do seu lado: o problema é a tua motivação. O que é que te motiva? Aí é que vem: quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a minha motivação é o diferencial. Então Jesus diz tudo o que Ele quer. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria passar por aquilo, como homem, como ser humano. Mas aí vem a segunda lição. A primeira é que você deve apresentar a Deus o que você quer. Mas aí vem a segunda lição. É que você deve se submeter à soberania de Deus. Porque aquilo que Deus faz é perfeito, ainda que seja diferente do que nós queremos. Entendeu, moça? É forte isso, né? É forte. Ele diz: contudo, seja feito não o que eu quero, mas aquilo que tu queres, segundo a tua vontade. Eu estava andando na Praça da Misericórdia há uns anos atrás. Tinha saído um monte de gente da igreja para outras igrejas. Tínhamos tido 2 processos de divisão. Eu estava triste. Eu estava. O povo me via. Pronto, isso foi a única coisa que me abalou de verdade. Eu andava assim pela rua, ó. Eu me perguntava: onde foi que eu errei, meu Deus?
Lá vem eu, perto do coreto, em direção ao Hotel Vitória. Aproxima-se de mim uma mulher, que até hoje eu não sei quem é essa mulher. Será que era um anjo? A mulher se aproxima de mim, uma senhora de idade, diz: com licença, você é o pastor Teobaldo? É. Eu vi o senhor em tal lugar, ela disse lá o lugar, e eu guardei a sua imagem. Pastor, tem uma palavra de Deus para o senhor. Eu estava orando, não lhe conheço, não sei nem onde é a sua igreja, e o senhor mandou lhe dar uma palavra. Ela disse: foi. Ele mandou dizer para você o seguinte: não fique triste pelas pessoas que saíram ou que saírem da sua igreja, porque eu te chamei para ganhar almas e formar homens e mulheres de Deus que vão abençoar outras igrejas. Acalma o teu coração. Isso foi o que ela falou em português. No mundo espiritual foi isso. Pá, 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 toma, sem vergonha na cara. Pá, pá, e eu: bate mais, Senhor. Pá, pá. Porque a nossa vaidade humana quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Pastor Gênesis, hoje apóstolo Gênesis, já está até acima de mim. Foi para o 8, tomar conta de uma congregação que a gente abriu lá no João Paulo II, o maior bairro de Juazeiro, com 35 mil habitantes. Tem cidade aí que não tem isso. A igreja funcionava numa antiga, um ponto de pão, de vender pão. Tinha 8 membros, 8. Ele foi para lá com Romildo, Peixinho, com Valtércio, Peixinho, com Francisco Dionísio. Esses 4, junto com a esposa dele, Esther, com a cunhada dele, Noêmia. Sabe o que esses todos são hoje? Pastores e pastoras. Francisco é pastor em Petrolina, Romildo é pastor em Petrolina, Valtércio tem uma igreja aqui no centro da cidade, e Gênesis é pastor no João Paulo II. Se ficassem aqui sentados no banco, olhando para a minha cara, estavam até hoje sentados no banco. Os planos e propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. Quem diz amém a isso? Gênesis faz uma viagem, conhece uma missionária. A missionária vira para Gênesis e diz: olha, tem uma igreja na África de um conhecido meu, em Moçambique, que vai fechar as portas. Gênesis disse: por quê? Porque ele não tem como se manter, a pobreza lá é muito grande. Gênesis perguntou para ela: quanto precisa para manter? Não, o equivalente a um salário mínimo do Brasil, dá para manter a igreja lá, porque a moeda muda de país para país. Gênesis disse: eu quero conversar com esse rapaz, consegui o contato, eu vou assumir a igreja, todo mês eu vou mandar o dinheiro. O cara botou o nome lá, Igreja Batista Yahvé Shammah, o nome da igreja de Gênesis. O camarada é um trator para trabalhar na obra de Deus. Sabe quantas igrejas já nasceram dessa igreja? 23 igrejas. Hoje tem igreja na África do Sul, no Malawi, qual outro país? Moçambique, Malawi, África do Sul, e tem um outro país que está me fugindo agora. São 4 países. Estão em 4 países. Se Gênesis estivesse aqui, estava sentadinho aí onde Pedro Felipe está. Pedro Felipe, é meu filho. E se amanhã Deus disser: pega as tuas coisas, Felipe, você vai morar em Lagoa Grande. Ele passou no concurso em Lagoa Grande. Você vai morar em Lagoa Grande, você vai abrir Arushalá em Lagoa Grande. Aí eu disse: não, meu filho, fique aqui comigo. Se for de Deus, Deus confirma. Quem recebe essa palavra? Saulinho está ali com o pai dele. Receba aí, neto. Aí Deus diz: Saulo, pega tudo que é teu e se muda para Itapetinga. Neto ficou feliz, viu? Olha o sorriso lá atrás, olha porque eu fui para longe. E você vai com Carol começar uma obra em Itapetinga. Você está rindo, Perbó? Pega as suas coisas, você e sua esposa, Lívia, que vocês vão para a faixa de Gaza. Deus tem modus operandi, quer dizer, modo de trabalhar diferente de nós. Diga comigo: a soberania do Senhor está além da nossa compreensão. Voltando um pouco a José. Quem poderia imaginar que um cara que entrou como escravo no Egito, a maior nação da terra, a mais poderosa, ia virar 13 anos depois
governador daquele país. Fala a verdade, em sã consciência, dava para imaginar isso? Sim ou não? Quem poderia imaginar que um movimento religioso, começado por um nazareno, Galileu, a Galileia era a região mais esquecida lá de Israel, uma região que não tinha destaque, ainda por cima Nazaré, uma cidade tão sem importância, que quando Jesus disse que era de Nazaré, a pergunta foi: e por acaso vem alguma coisa que preste de Nazaré? Qual é o bairro em que você nasceu? Quem aqui pode dizer? Qual é o seu bairro? Sim? Você é do Piauí? Por acaso vem alguma coisa que preste do Piauí? Veio a Anailda e um monte de outras pessoas. Eu vim de São Bento do Inhatá. Por acaso tem alguma coisa que preste de São Bento do Inhatá? Eu e pastor Edivaldo e minha mãe. Não é o lugar de onde você vem, não é a família na qual você nasceu, não é a cor da sua pele, não é a sua condição social, não é o diploma que você ostenta, é quem você é em Deus que faz a diferença. E se você entende isso, ainda que esteja passando por um momento de falta de dinheiro, falta de saúde, falta de alguma coisa que você considera importante, levante a mão para o céu e diga: bendito seja o nome do Senhor. Minha filha Yane, que está ali sentadinha olhando para mim, linda como sempre. Ela não era bonita quando eu cheguei aqui não, mas eu botei a mão na cabeça e fiz transferência de unção e ela ficou linda. Todo esse povo bonito que tem aqui na igreja foi porque eu botei a mão na cabeça. Lívia era horrorosa quando chegou aqui na igreja. Aí quando eu botei a mão na cabeça de Lívia, deu uma tremedeira assim, ó, os nervos dela chegam, e a bichinha ficou linda, rapaz. Agora a Perbol não teve jeito, não teve oração que resolvesse. Gente, não é de onde você veio, é quem você é em Deus. Eu disse um dia aqui nessa igreja, não, nessa não, lá atrás, quando era pequenininha, lá atrás da igreja, eu disse: um dia seremos uma igreja influente nessa região. Um dia teremos filhos desta igreja dando frutos em outros países. Você lembra disso, pastor Neto? Lembra disso, pastora Jussara? Eu não falava isso? Esse tempo chegou. Porque os filhos que estão lá na África dando frutos são filhos da Yahvé Shammah. Mas a Yahvé Shammah é filha desta igreja. E esta igreja é filha da Primeira Batista. E a Primeira Batista é filha de uma outra igreja. De modo que a frutificação no reino de Deus não para. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Aprenda a bendizer o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. Diga amém. Pergunta a pessoa do seu lado assim: você consegue hoje glorificar a Deus por tudo que você passou até hoje? Como entender aquela perda, aquele parente querido que morreu? Meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Após a morte de meu pai, eu comecei a ler a Bíblia. Nunca tinha visto uma Bíblia na minha frente. E lendo a Bíblia, eu conheci Jesus. Será que se meu pai não tivesse morrido, eu tinha conhecido Jesus? Aquele namoro que não deu certo, com aquela moça maravilhosa, com aquele rapaz maravilhoso. Eu conheci uma moça, antes de Nilza, que ela se apaixonou por mim. Ou fui eu por ela? Há controvérsias. E eu achava que ia casar com ela, não deu certo. Depois conheci Nilza, e não me deu sossego, acabei casando por compaixão, e estamos juntos até hoje. Mas quantos aqui não passaram por um relacionamento que deu errado, e que achou que o mundo tinha acabado? Pastor Neto, por exemplo. Pastor Neto era chamado para o ministério, mas resolveu deixar de ir para o seminário para cuidar da mãe dele. Mas Deus chamou o pastor Neto. E quando o pastor Neto cruzou o meu caminho, Deus me mostrou que o pastor Neto era para ser pastor, e hoje ele é pastor, para a glória de Deus. Pastora Jussara deve ter tido algum namorado antes do pastor Neto, 1 ou 2, não sei. Mas gostou de pastor Neto e ele merecia ser o seu esposo. Perbó era namorador, que era terrível. É verdade, eu estou sabendo. A lenda do Alto da Maravilha. A lenda. Perbó, isso deu trabalho, rapaz. Jesus fez um milagre nessa vida. Aí conheceu essa princesa, que, como vocês percebem, usa óculos. Não está vencido, mas ela na época estava com óculos vencido. Casou, quando trocou de óculos era tarde, já tinha casado. Né? Perbó foi esperta. E Felipe?
Filipe veio do útero de uma mulher que tinha um mioma gigante, minha esposa. O médico disse, quando tirou o mioma, que tinham outros miomas dentro, pequenos. E que ela, para engravidar, tinha que fazer um tratamento de 2 anos. Filipe veio contra todas as possibilidades e de quebra, ainda quando ele saiu, ele, bora mioma, venha comigo, arrastou os miomas tudo. Não sobrou um mioma no útero dela, mas ele arrancou alguma coisa a mais, porque ele também não deixou espaço para vir um irmão. Não veio mais ninguém. Deus só nos deu um. Mas eu, quando tive esse um na minha mão, eu levantei ele, entreguei a Deus e disse, é teu, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Filhos não são nossos. A vida que chamamos de nossa não é nossa. Os bens que temos e dizemos que são nossos, não são nossos. Nada é nosso. Tudo é dele, por ele e para ele. E para encerrar mesmo, obrigado por essa oportunidade de abrir essa conferência falando sobre a bondade de Deus. Jó foi um homem que viveu numa época em que as pessoas eram medidas pelas posses que elas tinham em animais, em escravos e em produção agrícola. Ele tinha as 3 coisas. Ele tinha muitos escravos, ele tinha muitas plantações e ele tinha muitos rebanhos de vários tipos. Jó era um homem próspero. E nós estamos vendo que essa época voltou, em que as pessoas estão sendo medidas como homens de Deus ou mulher de Deus pela prosperidade. Eu não sou contra a teologia da prosperidade. Eu discordo da forma como alguns a pregam, que faz parecer que só é homem de Deus, só é abençoado por Deus quem tem abundância de bens. Nem sempre. O apóstolo Paulo teve que fazer tendas para sobreviver. Às vezes, em alguns casos, Deus traz prosperidade material, em outros Deus traz lutas e desafios para testar a nossa fé. Nós não somos medidos pelos bens que temos ou deixamos de ter. Nós somos medidos pelo quanto temos de fé no Senhor e depositamos unicamente nele a nossa esperança. A minha palavra a esta juventude, a esta geração, é a mesma que eu dei no começo. Sejam insurgentes, levantem-se contra as apostas deste mundo, que medem as pessoas pelo que elas têm, ou pelo que elas são aos olhos da sociedade. Vou lhes contar uma história. Minha esposa é testemunha. Durante a noite de sábado e o dia inteiro de domingo, eu recebi vários telefonemas e várias mensagens de pessoas que achavam que eu ia ser eleito. Pastor Teobaldo, quero dizer que estou com o senhor. Pastor Teobaldo, aqui na igreja a gente está apoiando fulano, mas tem muito voto aqui que é seu. Como se estivesse pavimentando o terreno, caso eu fosse eleito, para depois pedir algum favor. E todas essas pessoas que fizeram isso, nem 10% me procurou depois do resultado das urnas. O que mostra que havia um jogo de interesse. E isso não me surpreende, isso não me abate, nem me entristece. Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, eu decidi que o que o outro pensa, o que o outro sente, como o outro age, não determina como eu penso, nem como eu sinto, nem como eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Eu sinto aquilo que Deus disse que eu devo sentir. Eu me movo da forma que Deus disse que eu devo me mover. E eu e você somos chamados para nos movermos pela fé, não importa as circunstâncias. Aprenda a dizer em toda e qualquer circunstância: bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé.